A gente vai falar também que hoje, né, o presidente Lula assinou aquela medida provisória de recriação do Bolsa Família, agora em substituição ao Auxílio Brasil, que foi criado por Jair Bolsonaro. O petista refez, então, comparações com a gestão anterior e afirmou que o governo está preocupado com a retomada da economia. A gente vai mostrar a reportagem, inclusive está aí no nosso site, olha só, vamos abrir aí para vocês que nos acompanham. Lula retomando, então, o Bolsa Família. Vamos mostrar para o pessoal de casa aí, Matheus? Está aí, já deve estar no gatilho. Daqui a pouco o Matheus deve piscar a reportagem para todo mundo ver aí. Lula, mais uma vez, no lançamento, falou, né, disse que falou muito sobre a Petrobras, mas falou também do novo Bolsa Família, disse que o programa é uma das vitrines, a gente sabe disso, né, que o programa é uma das principais vitrines dos governos petistas, e o governo investiu durante toda a semana as divulgações no slogan "O Bolsa Família está de volta". A mesma frase ela foi repetida também por vários dos ministros que foram convidados para discursar hoje durante essa cerimônia que aconteceu lá no Palácio do Planalto. E Lula refez as comparações com a gestão anterior. Está aí a reportagem no site, Graeb. Quero começar te ouvindo sobre essa situação, agora relançado o Bolsa Família. Agora a gente precisa acompanhar e ver, inclusive, como é que vai ser feita a fiscalização também, né? Que a gente lembra como é que foi o Auxílio Brasil, a quantidade de gente que recebeu o Auxílio Brasil, agora fica a gente acompanhando também e precisa ficar de olho nisso, nessa fiscalização do governo, como vai ser feita essa fiscalização da entrega dessas pessoas, que sim, o Brasil precisa, muitas pessoas precisam, de fato, do Bolsa Família, e que agora veio com algumas mudanças, né? Quem tem criança menor recebe um valor maior também, se essa criança estiver vacinada, precisa haver essa comprovação. Como é que você avalia essas mudanças, Graeb? Kenzo, é o seguinte, eu acho até que eu já disse isso aqui, né? O know-how do PT para fazer programa social é bom, é muito melhor do que o know-how do governo Bolsonaro e do Paulo Guedes. Esquece um pouquinho se tem uso político ou não no programa social. Vamos pensar no programa social como uma necessidade do país. Até o governo Bolsonaro viu que era necessário manter o negócio e não mexeu no programa, né? Então, precisa ter apoio para miserável, né? Não é a melhor situação do mundo, mas precisa. Então, se precisa, como fazer da melhor forma possível? Da forma que torne esse dinheiro gasto o mais eficiente, o mais útil possível. Essas condicionantes que sempre teve no Bolsa Família e que foram descuidadas durante o governo Bolsonaro, são importantes. Garantir que a criança esteja indo para a escola, focar nas famílias que, de fato, têm criança e que, portanto, precisam, a mãe tem mais dificuldade para ir trabalhar, já é paupérrima e tudo mais, de fato, precisam mais do auxílio. Então, a ideia da focalização volta ao programa social com o PT, que sempre falou nisso. Então, assim, essa é uma área em que, do ponto de vista técnico, eu não tenho muito o que brigar com o PT. É óbvio que o Lula gosta de fazer um uso político desse negócio, é óbvio que vai fazer uso eleitoral, mas isso não invalida a necessidade do programa. Então, assim, acho bom, acho que está melhor desenhado do que estava antes, e como você mesmo observou, né? Pecou-se muito nesses últimos anos, inclusive na vigilância do cadastro de pessoas que estavam recebendo esse negócio. E quando você não vigia o cadastro, você está dando dinheiro para gente que não precisa dele. É ruim, é desonesto, é injusto, né? É tudo isso. Então, assim, desde que o PT entrou no governo, falou-se muito na necessidade de refazer o cadastro, de reavaliar, e são as palavras certas, não são as palavras erradas. Eu espero que seja feito de verdade. Nunca tivemos grandes casos de corrupção ligados ao... Não foi daí que veio a corrupção dos governos do PT. Então, assim, eu não vou me pôr aqui a esbravejar contra a volta do Bolsa Família. Aliás, até a troca de nome era uma bobagem, né?
trocou o nome e não serviu para nada, porque não pegou. Era uma coisa que já estava tão enraizada que não pegou. E que todos os governos sempre fazem isso, né? Vão trocando de nome para dar aquela modelagem ali, para dizer que está dando uma modelagem também, né? Claro que agora a gente tem visto realmente algumas mudanças aí que estão sendo implementadas nesse novo Bolsa Família, que são algumas exigências que o governo está fazendo, principalmente para que essas famílias recebam esse auxílio, né? Esse Bolsa Família. Wilson, quer dar uma arrematada aí, Wilson? Posso seguir? Só uma observação rapidinho. São novidades, mas também tem muita coisa que é um retorno a uma prática que existia antes e que acabou sendo abandonada, né? Eu não vou nem dizer também que foi por má vontade do governo Bolsonaro, é que para fazer programa social precisa know-how mesmo. E o governo Bolsonaro não tinha esse know-how tão bom quanto esses caras que estão falando há 20 anos disso e se cercaram de gente que está a vida inteira estudando assunto. Wilson. Não, eu só vou falar uma coisa rapidinho, porque eu acho que o Grebe já falou quase tudo. O ponto que me incomoda em qualquer programa social é que você tem uma porta de entrada e você tem pouco estímulo para uma porta de saída. Isso, para mim, é uma questão que de fato me incomoda. E o PT, e os governos de esquerda como um todo, eles têm essa resistência a criar políticas para você ter uma redução gradual enfim, desse subterfúgio, né, para a população como um todo, entende? Então, isso, de fato, é algo que me incomoda. E como é que você consegue tirar a pessoa de um programa? É pelo desenvolvimento econômico, no geral. Então, me parece que, assim, eu concordo com o Graeb, de fato, o PT tem um know-how sobre esse tipo de projeto, o PT sabe fazer, é algo que o PT, enfim, nesse ponto, a gente, de fato, tem que dar a mão à palmatória. Mas é a única coisa que se faz, sabe? Você precisa você precisa ter uma política social forte, ok, mas você precisa também ter uma política de desenvolvimento econômico e de distribuição de renda também intensa, como você precisa estabelecer esse ponto, esse caminho a partir dessas duas linhas paralelas, porque senão vira distribuição pura e simples de dinheiro, e isso não é uma política de Estado, é basicamente clientelismo barato. E de geração de emprego, inclusive, também, né, Wilson? Um acréscimo rapidinho. E de que geração, desenvolvimento econômico, geração de emprego e educação. Porque o PT, ele fez uma política educacional completamente descompensada no Brasil. O Brasil é um dos poucos países no mundo que gasta em educação universitária o triplo ou o quádruplo do que gasta em educação básica. Não faz sentido isso, né? E isso é culpa do PT também. Então, é uma coisa que precisa olhar e precisa cobrar desse partido.